Shalom! Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem com a família? Seja bem-vindo ao nosso canal Pergunte a Jartov. Se tiver dúvida sobre algum assunto, de algum vídeo que você viu aqui, você pode colocar nos comentários. Se discordar ou concordar, pode colocar nos comentários. E sobre esse vídeo aqui a mesma coisa. Vamos fazer algumas aplicações de um texto, aliás, de 3 expressões que aparecem num texto muito conhecido, mas que passam-se desapercebidos. Eu, pelo menos, depois você coloca nos comentários, eu, pelo menos, nunca vi ninguém ressaltar essas 3 frasezinhas, 3 pequenas frases, que parece que estão ocultas. Elas não estão ocultas, elas estão escritas. Mas a ênfase é dada no todo da história. A questão é por que o escritor do texto que vamos ver agora ressaltou esses 3 itens. Será que não podemos fazer uma aplicação? É isso que nós vamos ver agora. 1 Samuel, capítulo 3. Samuel vem de uma época após os juízes, uma época ruim de Israel, onde era dominado frequentemente por outros povos e não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem queria. Capítulo 3, versículo 1. E o moço Samuel servia ao Eterno diante de Eli, e a palavra do Eterno era preciosa naqueles dias, pois não havia visões frequentes. Naquele dia, quando Eli estava deitado no seu lugar, e seus olhos já começavam a se escurecer e não podia ver, e a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado no templo do Eterno, onde estava a arca de Deus, e Samuel estava deitado. E o Eterno chamou a Samuel e disse: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. E o Eterno tornou a chamar Samuel outra vez. E Samuel se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. E Samuel ainda não conhecia ao Eterno, e ainda não lhe tinha sido revelada a palavra do Eterno. Todos conhecem a história de Samuel. Servia ali diante de Eli, com muita fidelidade. Mas tem uma coisa estranha no texto. Por que o autor, repare, versículo 1, e o moço Samuel servia ao Eterno diante de Eli. Tem uma frasezinha no final do versículo 1, pois não havia visões frequentes. Tem uma frase mais estranha ainda no versículo 3. Vamos lá, versículo 2. Naquele dia, quando Eli estava deitado no seu lugar, olha o que o texto está dizendo, quando Eli estava deitado no seu lugar, e seus olhos já começavam a se escurecer e não podia ver. Isso aqui tem a ver com Eli. O que tem a ver o versículo 3? E a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado no templo do Eterno, onde estava a arca de Deus, e Samuel estava deitado. O que tem a ver esse texto? E a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado no templo do Eterno, onde estava a arca de Deus. Ele ia narrar a história de Eli e Samuel. Por que ele faz essa intercalação? 3 segredos do chamado de Samuel. O primeiro segredo está na frase, pois não havia visões frequentes. Esse é o primeiro grande segredo ali. Samuel vinha de uma época bagunçada. Não havia visões frequentes. Frequentes. Não é que não havia visões. Não havia visões frequentes. Havia visões.
A pessoa que tinha visão estava velho, seus olhos já começavam a se escurecer e não podia ver. Esse era o homem que tinha visões. Era Eli, o sacerdote. Era um homem que as pessoas corriam para ele, para saber a palavra do Eterno. Mas não era frequente. E aí dá-se o chamado de Samuel, para que a palavra do Eterno comece a ser frequente. O segundo grande mistério está no versículo 3. E a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado no templo do Eterno. Você está vindo de uma época bagunçada, mas a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. O autor, o escritor, faz questão de destacar 3 pontos negativos numa história positiva. A história todinha é positiva, mas ele destaca 3 pontos negativos. E esses 3 pontos passam desapercebidos pelas pessoas que leem. Eu vou tirar uma lição disso aqui. E o terceiro segredo do chamado de Samuel está no versículo 7. Samuel ainda não conhecia ao Eterno e emendou, e ainda não lhe tinha sido revelada a palavra do Eterno. Será que esses 3 pontos estão interligados? O que você acha? Estão interligados. 3 são os passos necessários para quem quer servir ao Eterno. Por isso esses 3 pontos estão na história de Samuel. Samuel ainda não conhecia o Eterno. Samuel ainda não tinha ouvido a palavra do Eterno. Não tinha. Sabe por quê? Porque para ouvir a palavra do Eterno e para cumprir a palavra do Eterno, é preciso ter visão. É preciso ter visão. Não havia visões frequentes. Não havia visões frequentes. O homem ou a mulher que quer servir ao Eterno precisa ter visão. Ninguém estava à altura de Samuel, porque ninguém tinha essa visão. Ninguém tinha visões do Eterno. Estava tudo bagunçado. Primeira coisa que uma pessoa para servir o Eterno precisa é ter visão. As pessoas querem visões. Não são visões. O primeiro passo é ter visão do que é servir ao Eterno. O segundo passo está no segundo mistério. Primeiro é visão, o segundo é lâmpada. Você precisa ter visão para servir o Eterno e precisa ser luz para servir o Eterno. Se você não for luz, ou enquanto você não for luz, você vai ficar capenga. Você vai ter visões, mas ninguém vai ceder às suas visões, porque elas não serão frequentes. Ninguém vai ceder às suas visões, porque você não é luz onde você chega. Você não é luz. Você precisa que as pessoas vejam você como luz. Aí as suas visões passarão a ser frequentes. Passarão a ser frequentes. Era o que ia acontecer com Samuel. Samuel tinha visão. Ele não se rebelou hora nenhuma contra Eli. Não. Ele ficou aos pés de Eli. Samuel era uma luz. E isso foi visto. Isso foi entendido e ele foi chamado. Porque ele era a luz. E a luz dele vai ser mostrada em toda a história dele. Durante 2 reinados. O terceiro passo para servir ao Eterno é conhecimento. Versículo 7. Samuel ainda não conhecia ao Eterno.
e não tinha sido revelada ainda a palavra do Eterno. 3 passos, 3 pontos, 3 segredos na história de Samuel que passaram desapercebidos. Todos os que querem servir ao Eterno precisa ter visão, precisa ser luz e precisa de conhecimento, precisa conhecer. O chamado de Samuel não foi à toa. Se não tivesse ninguém ali, como Eli, qual seria a reação de Samuel quando ele foi chamado? Ele não conhecia o Eterno. Será que ele ficaria louco? Será que ele diria que teve visões no sentido negativo? Será que ele interpretaria como algo ruim? Tinha alguém com Samuel que tinha muito, mas muito conhecimento e disse para ele, olha, ele entendeu primeiro e disse para ele, vai dormir. Quando te chamar de novo, diz, fala, porque o teu servo ouve. Ouvindo Samuel a voz do Eterno, ele disse, fale o que eu estou ouvindo. Daí em diante, Samuel conheceu o Eterno. Samuel passou a ter conhecimento, e esse conhecimento, junto com a luz dele e junto com a visão dele, iluminou todo Israel. Todo o Israel. E nós? Temos visão para servir ao Eterno? Somos luz onde nos encontramos? Família, escola, emprego, rua, avenida, bairro. Somos luz onde estamos? Transmitimos às pessoas conhecimento? Ou somos leigos na maioria dos assuntos que são puxados? Viramos chacota? Ele não sabe. Todas as vezes. Ela não sabe. Todas as vezes. É preciso ter visão frequente para que as coisas funcionem. É preciso ser iluminado pela luz para que as coisas funcionem. E ambas precisam de conhecimento. Essas 3 coisas, esses 3 itens andando juntas ou juntos, será reconhecido como algo vindo do Eterno. Você entendeu a mensagem? Vai e pratique. E nos veremos no próximo vídeo. Shalom.